paz do Senhor a todos. Está iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Franciele Rosa Farias e você está aqui no meu canal. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade e agradecer você que é inscrito nesse canal. E se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva, compartilha, deixa o seu like. Assim você vai estar ajudando a esse canal crescer e essa mensagem alcançar mais vida. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito um pouquinho do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos surpreende dia após dia. Sim, Jesus, ele é um Deus, um Pai todo-poderoso. Desde da criação, a palavra do Senhor nos diz que quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, a terra ela era vazia e sem forma. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. E a palavra do Senhor nos diz que tudo que Deus dizia haja, então surgia. E Deus foi dizendo primeiramente, haja luz, então se fez a luz, depois as outras coisas ademais que ele foi dizendo haja. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus, ele fez todas as coisas com uma simples palavra. Mas eu e você, ele fez com as suas mãos. Ele nos moldou, nos criou, nos fez exatamente assim como eu e você, como nós somos, imagem e semelhança dele. Deus, ele pensou nós em cada detalhe. Meus irmãos, perdoa os meus olhos vermelhos, que eu tomei uma chuva agorinha, tive que lavar meus cabelos. Uma chuva muito forte, mas glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, dando continuidade, Deus, ele nos fez imagem e semelhança dele. E quando ele nos criou com as suas próprias mãos. Ele nos pensou em cada detalhe que ele iria fazer em mim e em você. E como é maravilhoso nós sermos feitos de barro, porque a palavra do Senhor nos diz que ele é o oleiro e nós somos barro e nós estamos em um processo. E hoje eu queria relatar para vocês como é a vida com Deus, um testemunho que eu carrego ao longo da minha vida comigo, e sempre que eu tenho oportunidade eu conto às pessoas esse testemunho em que Deus um dia ele fez em minha vida. Nós sabemos que na nossa vida ela é cheia de altos e baixos. E chegou um tempo na nossa vida em que eu tinha meu filho mais velho, ele tinha 3 anos. Quando ele tinha 3 anos, o meu filho mais novo, Davi, nasceu. E nós estávamos passando numa fase muito difícil da vida. Nós sabemos, meus irmãos, que tem a fase de bonança e a fase de escassez na vida de todo mundo. Às vezes a gente estamos na fase da bonança, daqui a pouco o mundo gira e nós estamos na parte da escassez, mas nunca se esqueça, Deus, ele nunca vai te abandonar em nenhuma dessas fases. Normalmente é o ser humano que se esquece de Deus. O ser humano se afasta de Deus, se esquece quando está tudo indo bem, se esquece de agradecer a Deus, se esquece de entregar a Ele toda a honra e glória que é devida. Então, meus irmãos, nesse tempo, a gente fomos morar num arrendamento que a mulher, ela não tinha condições de cuidar daquela terra. Aquela terra estava meio abandonada, ela herança de seu pai que havia falecido. Então, nós fomos morar naquela terra. Era uma casa muito humilde, de madeira, de soalho, uma casa pequena, muito quente, meus irmãos, mas ali Deus nos guardava ali com as suas mãos poderosas, e ali nós tivemos momentos muito felizes nas nossas vidas. Então, o que aconteceu? Ali naquela propriedade, nós trabalhamos ali arduamente. Quando nós mudou para aquela propriedade, eu estava grávida do meu filho. Nós trabalhamos muito, fizemos cerca, fizemos curral, trabalhamos roçando, passando veneno, formando aquela terra, né? Sem poder, mas Deus ia dando graça. Meu esposo trabalhando, fazendo diária para as pessoas. Meu esposo não tinha costume de roçar pasto para os outros, então era uma fase difícil, porque ele estava trabalhando de dia para comer de noite, como muitos dos irmãos acontece isso nas suas vidas. E nesse dia eu já tinha ganhado o meu filho, Davi.
ele ia fazer 3 meses, né? E eu tinha feito uma cesariana. E final de semana, a gente teve a ideia de queimar alguns moitas que nós ajuntemos dos matos que a gente derrubou, né? Algumas galhadas, e tinha aqueles murundu, assim, pelo meio do pasto. Então, meu esposo falou que ia queimar para poder limpar. E tava um dia muito quente, não fazia tempo que não chovia, outubro, mês de outubro. Ele foi lá e queimou, tava uma semana boa de sol, não tava chuvoso, aquele tempo chuvoso, tava bem sequinho. Meu esposo foi lá e colocou fogo naquela gaiada lá todinha. E era um sábado. Queimou tudo, foi na brasa, ficou bem queimadinho. Quando foi no domingo, ele foi lá, olhou, estava bem queimado, não tinha nada. Mas aonde tem cinza, às vezes pode ter brasa. Você pensa assim, não, queimou, não tem mais, ali só ficou a cinza. Mas ali às vezes fica brasa. Ali se soprar ainda tem fogo. E foi o que aconteceu. Deu segunda-feira, meus irmãos, eu levantei cedo, fiz a marmita para o meu esposo ir trabalhar. Ele ia longe roçar pasto para os irmãos da igreja e só chegava de tardezinha e eu ficava sozinha com os meus filhos. E levantei cedo, fiz a marmita dele, ele foi trabalhar. Aquele dia eu fiz todo o meu serviço, que a casa era pequenininha. E eu cuidei rápido do serviço, né? Daí eu falei pro meu filho mais pequenininho, Pedro, vamos sentar ali na frente, porque tinha, meus irmãos, um pé de manga em frente da nossa casa. E ali era onde a gente ficava, porque normalmente a casa era muito quente, baixinha, de assoalho, não aguentava ficar lá dentro. E o meu filho pequeno, Davi, ele estava já cheio de bertoejo por causa do calor. E meu filho, Davi, ele tinha muita cólica, a barriga dele parecia um tambor, ele sempre estava se espremendo e eu vivia muito angustiada, porque ele quando ele não tinha nem um mês, meus irmãos, ele se afogou com o leite, né, ele gorfou. Eu quase perdi meu filho, mas graças a Deus, eu clamei a Deus, eu falei para Deus, Deus tem misericórdia, Senhor, não deixe meu filho morrer. E Deus, pela graça dele, pela misericórdia, iluminou a avó do meu esposo que estava ali com a gente naquele momento, disse para mim ter calma numa situação onde você vê seu filho roxinho, morrendo. E então ela disse, chupa no narizinho dele. E a gente morava longe de um patrimôniozinho que tinha ali, não tinha nem hospital, era um posto de saúde. Então eu soprei no narizinho do meu filho e ele então, graças a Deus, voltou. E dali em diante eu vivia muito aflita, porque volta e meia, meus irmãos, ele tinha refluxo, via sair o leite pelo nariz dele. E as minhas noites era mal dormida. E naquele dia eu fiz o serviço todo, ele dormiu, coloquei ele no carrinho. Nós fomos sentar lá debaixo do pé de árvore de manga, que era em frente da casa. Ali, meus irmãos, tinha um banco, uma mesa com um banquinho em frente, nós ficou ali. Meus irmãos, era uma faixa de umas 11 e pouco, quase meio-dia, eu acho, umas 11h40. Tava ventando e o sol tremia, aquele sol quente que vai chegando meio-dia. Não sei se meus irmãos já tiveram essa experiência, mas aquele sol tremia de tão quente que tava, quente que era só por Deus. E aquele vento abafado. E nós ali, e eu escutei então, meus irmãos, tremer assim, escutando estralar. Quando eu olho, misericórdia, Senhor. O que aconteceu? O fogo, meus irmãos, lembra das cinzas? Ali tinha brasa. Aquele vento soprou aquela cinza, então acendeu no capim que estava seco. Meus irmãos, nós sabemos que nem tudo na nossa vida é bênção. Tem as pessoas que existem na nossa vida que são bênçãos e outras pessoas que só por Deus para ter misericórdia. E ali não era diferente, porque ali aquela propriedade era de irmãos, herança. Então nós estávamos no meio. Aqui deste lado tinha um povo que era a bênção de Deus, mas aqui deste outro lado
tinha umas pessoas que, se por qualquer coisa, tinha motivo de contenda, confusão. O que que aconteceu, meus irmãos? Então, aquele fogo foi se alastrando e era muito perto da casa da vizinha que morava aqui do lado, que era irmã da dona da terra onde a gente residia. Então eu fui lá, falei pro meu filho, fica aqui, a mãe vai ali. E ele chorava, ele não entendia porque ele tinha 3 aninhos. Não tinha, meus irmãos, uma alma viva naquela casa, não tinha ninguém, não passava ninguém. Ali era um lugar meio difícil de acesso. E naquele dia, glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. O que que aconteceu, meus irmãos? Eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer, Senhor? Ali a gente tinha umas criaçãozinhas poucas, que meu esposo trabalhava roçando pasto, pegava grandes alqueiras assim para roçar e pegava, recebia uma criaçãozinha e colocava no pasto. E o que que aconteceu? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, vai queimar tudo o pasto, meu pai. O que que nós vamos fazer, Jesus? Vai queimar o pasto? E onde nós vamos pôr as criação? Vai queimar o pasto do vizinho. Nós não quer confusão, Senhor. Jesus, tem misericórdia. Meus irmãos, eu não sabia o que fazia. Então eu fui lá, liguei a bomba, que tinha um bebedor de água que nós tinha feito lá no meio do pasto, porque não tinha represa para o gado beber água. A gente, então, meu esposo construiu esse bebedor de água. E o meu filho, o mais velho, atrás de mim chorando. Meus irmãos, e pasmem, acreditem, se vocês quiserem acreditar, mas o meu filho, o mais pequenininho, que vivia com a barriga dura, cheia de cólica, só vivia reclamando, ele dormiu de uma forma que o momento inteirinho daquele fogo queimando ali as pastagens, ele não acordou. E o meu filho mais velho foi atrás de mim. Então, meus irmãos, eu peguei 2 baldes de água. Eu tava de resguardo ainda. Ia fazer 3 meses que eu tinha operado, tinha feito cesárea. O que que aconteceu, meus irmãos? Então, eu peguei ali 2 baldes de água e eu ia de encontro com aquele fogo. E o que que aconteceu? O capim estava muito alto, o capim. Eu não ia dar conta de apagar porque o sol quente, a fumaça e o meu filho chorando atrás de mim. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? Então eu voltei lá com meu filho, que estava chorando, o mais velho. Falei com ele, meu filho, cuida do seu irmãozinho, que a mãe vai apagar o fogo. Senão vai queimar tudo o pasto, onde que nós vamos apanhar as vaquinhas. Falei com meu filho, e ele falou assim, mãe, você vai apagar ali? Eu falei, sim. Desculpe, meus irmãos. A mãe vai apagar ali, você fica aqui olhando a mãe. Mas ele ficava gritando, meus irmãos. Ele ficava, mãe, vem, mãe, vem, mãe. E era perto, meus irmãos, não era longe da casa. O pasto é assim do outro lado da cerca, mas o fogo estava mais adiante, mais perto da mata. Então, meus irmãos, eu fui lá. E fui com a fé e com a coragem, com os 2 baldinhos de água. Enchia os baldes, ataiava o fogo, jogava água e batia com o balde, apagando ali aquela parte, aquela fumaça, aquele sol. Pisei dentro de um buraco e furei meus pés com aqueles espinhos de tucumã. Já nem sabia mais onde estava meu chinelo. E a minha luta constante ali naquele lugar ali para poder apagar o fogo, socorrer as criação. E eu lembrei, meus irmãos, daquela passagem que se encontra no livro de Mateus, quando Pedro disse a Jesus, mestre, se for o Senhor, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. Então Pedro, ele desceu sobre as águas e ele começou a andar sobre as águas. Mas então ele temeu, então Jesus disse para ele, homens de pouca fé. Então, naquele momento, Deus, ele colocou essa passagem na minha mente. E eu parei de temer o fogo. Eu parei de temer aquela situação, aquele momento difícil que eu estava enfrentando. Eu parei de temer. Eu comecei, então, a adorar o Senhor. Eu cantava aquele louvor, não sei se os irmãos conhecem aquele louvor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço.
Então, meus irmãos, eu com aqueles 2 baldes de água, eu ia cantando e apagando o fogo, cantando e apagando o fogo, meus irmãos. Quando eu olho, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu apaguei o fogo, glória a Deus, meus irmãos. Eu tava pretinha, pretinha, puro carrapato, com sede, com fome, que eu não tinha almoçado. E o meu corpo quente, eu não podia entrar dentro de casa para poder tomar uma água gelada, não podia porque meu corpo estava quente. E o meu filho estava lá em cima da mesa me gritando. E o meu bebê recém-nascido estava dentro do carrinho e dormia. Quão grande é Deus, quão grande é o Senhor. Então, meus irmãos, eu fui até lá, falei, meu filho, você viu, a mãe apagou o fogo, glória a Deus, aleluia, Jesus. E o pé de manga, meus irmãos, era bem baixinho e estava muito carregado de manga. O que aconteceu? Eu peguei uma manga para mim e uma para o meu filho e deitei em cima daquela mesa. E tô ali chupando aquela manga e o meu filho dormindo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando eu olho, eu escutei estralando. O vento virou e o fogo acendeu novamente. O fogo acendeu novamente. E o vento foi soprando para o pasto dos vizinhos, que por qualquer motivo era motivo de briga. Ai, meus irmãos, aí então eu me desesperei. E o sol tremia, assim, aquele sol quente que só Deus é testemunha e sabe. Eu me ajoelhei no meio do templo e eu disse para Deus, Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor viu, meu Pai, que eu fiz tudo que eu podia, Senhor. O Senhor viu que eu fiz tudo que eu podia. Pai, tem misericórdia, a gente não quer confusão com os vizinhos. Vão queimar o pasto dos vizinhos, eles vão causar confusão, Deus. O Senhor tá vendo meu esposo tá trabalhando de noite para comer de dia. A gente não quer confusão, Senhor. Eu não consigo mais apagar esse fogo. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Lembra, meus irmãos, quando Gideon... Ai, meu Deus, agora fugiu da minha mente. Quando Josué clamou, o sol parou. E eu clamei a Deus a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, o céu estava limpo, o céu estava aberto. Naquele momento em que eu clamei, foi assim, meus irmãos, ó, foi assim, ó. As nuvens foram fechando, foi trovejando, relampeando, quando vai dar uma tempestade. Vocês sabem, é rápido, vai se fechando. E o meu filho mais novo, o Pedro, tinha 3 aninhos. Ele olhou para o céu e falou assim, mãe, o Deus está te ouvindo, o Deus está te ouvindo, fala com ele. E eu falava, Deus, tem misericórdia, Senhor, apaga esse fogo, Jesus, o Senhor viu, meu Pai, que eu fiz tudo que eu podia. Jesus, tem misericórdia, meus irmãos. Acreditem, como existe um Deus no céu, que eu não preciso de mentira. Deus mandou chuva, meus irmãos. E eu entrei para dentro correndo com meus filhos. Entrei correndo para dentro com meus filhos. E eu pulava, gritava de alegria. Oh, aleluia, glória a Deus. Fala que Deus não ouve quem tem fé, quem confia nele. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu clamava a Deus e glorificava. Mas foi chuva, meus irmãos, mas foi chuva. Foi chuva, 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 chuva. Apagou até aquelas madeiras que estavam queimando no meio do pasto, porque foi muita chuva. E detalhe, a cerca do vizinho estava aqui. E Deus apagou o fogo aqui. Porque Deus, às vezes você pensa, Deus, ele não está me ouvindo. Deus, ele quer saber até onde você aguenta, ele sabe aonde você aguenta chegar. Às vezes você pensa, Deus, eu não estou suportando essa situação, mas Deus, ele conhece o seu limite. Deus, ele sabe que você aguenta dar mais um passo. Deus sabe aonde você consegue chegar. Quando Deus vê que você não pode mais, ele vai agir, porque Deus, ele é especialista em causas impossíveis.
Às vezes você pensa, Deus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Deus fala assim, você vai. Eu sei que você vai. Dá mais um passo, filho. Eu estou contemplando a sua luta. Eu sei que você vai conseguir. Um passo de cada vez. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz quando meu esposo chegou. Ele nem acreditou e eu contei para ele tudo que Deus tinha feito. Meus irmãos, e paz. Nunca passei mal por causa daquele fogo. Nunca senti dor na minha cirurgia por causa daquilo. Deus me guardou. Guardou a minha vida. Deus teve de misericórdia, como Ele tem tido até hoje por mim. Você, meus irmãos, quando você busca uma vida com Deus, Deus ele sempre vai permitir você, meu irmão, viver o sobrenatural de Deus. É maravilhoso você ter um Deus que você clama e ele responde. Porque a palavra do Senhor nos diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas. Esse é o Deus em que servimos. Vale a pena, meus irmãos, ser fiel a Deus. Vale a pena, meus irmãos, servir um Deus que quando você clama, ele responde. Porque às vezes nós pensamos, Deus, ele não me ouve, mas você lembra de Daniel? Daniel, quando ele fez o propósito com Deus de 21 dias de jejum, a palavra do Senhor nos diz que Deus diz que desde o primeiro dia, Deus disse a ele que estava ouvindo. Sim, Deus está ouvindo também as suas orações, as suas súplicas, as suas petições. No tempo determinado por Deus, vai chegar a resposta, vai chegar a providência do Senhor. Acalma seu coração. Oh, aleluia, Jesus é fiel, meus irmãos. Oh, aleluia, como Jesus é bom. Se eu fosse testificar para vocês tudo quanto eu já vivi nessa minha vida com Deus. Oh, meus irmãos, eu queria dizer para você, vale a pena ser fiel. Vale a pena servir um Deus que mesmo nós não sermos merecedor digno de nada, tudo Ele tem feito pelas nossas vidas. Ele nos levanta da cama, nos dá saúde e vida, nos livra todo dia de todo mal. A causa de nós não sermos consumidos sobre essa terra é por causa das suas mãos santa, poderosa, de misericórdia sobre as nossas vidas. Então eu queria dizer para você, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso. Vale muito a pena. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi preparar a morada. Mas um dia ele vai voltar. E ele vai levar para morar com ele um povo santo, lavado, redimido e praticante de boas obras. Então, eu queria dizer para você, ainda dá tempo de você voltar. Às vezes, se você está desviado dos caminhos do Senhor, voltar para a presença do Senhor. Não é tempo, meus irmãos, de andar cocheando em dois pensamentos, porque a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. Perceba a situação que encontra a nossa pátria, a nossa nação, o Brasil, o mundo. As promessas de Deus, ela vem dia após dia se cumprindo. Então, meus irmãos, nós não podemos andar cocheando em dois pensamentos. E como é maravilhoso saber que nós somos feitos de barro e que Deus, Ele é o grande oleiro, o grande eu sou. E nós, meus irmãos, Deus está o tempo todo nos moldando para que nós venhamos entrar nos prumos e ser vaso perfeito diante do Senhor. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, assim você vai estar me ajudando a essa mensagem alcançar mais vidas e que esse canal possa estar crescendo. Deus abençoe a todos, paz do Senhor, fiquem com Deus.